Olá, como você está por aí? Por aqui tudo bem? Retornando com o nosso podcast do Painel Global e do Apollo 11, hoje comecinho de abril, e vamos falar do raro ciclone tropical chamado Narelle. Ele que teve uma trajetória bastante incomum, cruzando a Austrália por milhares de quilômetros, subindo e descendo de categoria por cerca de 10 dias, em que permaneceu ativo. É uma tormenta inusitada, curiosa e que merece destaque. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fique com a gente para saber mais. O ciclone tropical Narelle começou a ganhar força em 18 de março sobre o Mar de Coral, ao nordeste da costa da Austrália, e tocou o solo pela primeira vez pelo norte, no estado de Queensland, no dia 20, quando a intensidade dos ventos alcançou a faixa das categorias 4 e 5 na escala de ciclones tropicais da Austrália. Os ventos máximos sustentados chegaram a 225 km por hora e as rajadas mais altas até 285 km por hora, quando Narelle se aproximava do estado australiano, na região da península de Cape York. A primeira coisa que já chamou a atenção foi a estrutura de Narelle, que era compacta para os padrões de um ciclone. Os ventos mais fortes, eles conseguem atingir até as bordas de um sistema. Mas no caso de Narelle, como ele era compacto, os ventos mais catastróficos permaneceram perto do núcleo, atingindo ali um raio de 50 quilômetros do núcleo, o que foi bastante impactante. Se sabe que ciclones menores geralmente se intensificam mais rapidamente do que os maiores, dependendo da situação meteorológica. Por outro lado, eles também tendem a enfraquecer rapidamente após passarem sobre áreas terrestres. Mas Narelle foi diferente, mesmo sendo um ciclone pequeno. Narelle foi comparado a um ciclone tropical severo, antigo na Austrália, o Larry, que impactou o país há 20 anos atrás, como uma tempestade também de categoria 4 e por Queensland, causando danos estruturais generalizados, dizimando a maior parte da safra de banana na época, causou um grande prejuízo econômico e também teve a sua trajetória para o oeste. Bom, o que chamou a atenção dos especialistas e nós aqui do Painel Global, que acompanhamos o Narelle por 11 dias, foi justamente a sua permanência. Normalmente, quando um ciclone, um tufão ou um furacão avança sobre o continente, a tormenta então perde força, os ventos vão enfraquecendo após os primeiros impactos. Mas Narelle ganhou destaque porque conseguiu tocar o solo 3 vezes por pontos diferentes do litoral da Austrália e nesse trajeto se intensificou de novo da categoria 1 a 4. Narelle cruzou todo o norte da Austrália, contornou quase toda a costa oeste do país, ficando ativo até o dia 29 de março. Pelo histórico meteorológico do Bureau de Meteorologia da Austrália, a sigla BOOM, Narelle é o primeiro sistema em mais de 20 anos a tocar o solo de 3 estados diferentes da Austrália. Então, ele já é histórico. Até hoje, somente 3 ciclones tiveram esse feito no país, desde o início dos registros em 1908, há 118 anos. Após Queensland, Narelle caiu para a categoria 2, permaneceu ativo sobre o Golfo da Carpentária, também no norte, aí tocou o solo do território norte, com categoria 3 no dia 22 de março. E entre os dias 22 e 29, durante toda uma semana, Narelle foi contornando o oeste da Austrália, tocou o solo do terceiro estado, na Austrália Ocidental, em 26 de março, depois de evoluir para a categoria 4. Olha, não foi pouca coisa. Foi algo mesmo extraordinário porque Narelle percorreu aproximadamente 4.700 quilômetros, se mantendo como um ciclone. Uma das explicações dos especialistas para a intensificação de Narelle, que aconteceu 3 vezes, foram as temperaturas da superfície do mar, que estavam
ali de meio grau a 1 grau Celsius acima da média ao longo da sua trajetória. A temperatura da superfície do mar, tanto na costa leste quanto na costa norte e oeste da Austrália, está beirando os 27 a 29 graus. O que sabemos que é um combustível para a intensificação dos ciclones severos. Outra explicação é com relação aos ventos. Os especialistas falam que tanto a intensidade como a trajetória dos ciclones que se formam ali no Mar de Coral é algo em geral difícil de prever. Os ventos são muito variáveis na região e acabam impulsionando os sistemas em diferentes direções. Apesar disso, desde o início, Narelle indicava uma trajetória para o oeste. Os principais centros de monitoramento da região, o Giant Twofold Warning Center, a sigla JTWC, e o Bureau de Meteorologia da Austrália, o BOOM, previam esta direção, o que também torna Narelle extremamente incomum. É interessante saber que os ciclones são afetados por ventos em diferentes altitudes da atmosfera, e os ventos dominantes acabam impulsionando a trajetória de um sistema. Normalmente, acabam sendo os ventos das camadas médias, de 3 a 7 quilômetros de altitude acima da superfície, que direcionam a maior parte dos ciclones. Mas os ciclones severos, como no caso de Narelle, são impulsionados por ventos na extremidade superior dessa faixa, por ser uma estrutura vertical profunda. Eles são ciclones altos se você olhar de cima. No caso de Narelle, os ventos tiveram então esse padrão de mover o ciclone para o oeste durante vários dias. Os piores danos generalizados produzidos por Narelle ocorreram no terceiro período da trajetória, já sobre a Austrália Ocidental, e foi uma combinação severa, de rajadas de vento muito destrutivas, com chuvas intensas, maré de tempestade perigosa, ao longo de um trecho de quase 800 quilômetros de litoral, e os impactos foram casas danificadas, inundadas, telhados arrancados de prédios, queda de energia, falta de água, estradas, escolas fechadas, voos cancelados, um cenário de muitos e muitos danos. Em meio aos danos severos, curiosamente tiveram algumas imagens que rodaram nas redes sociais do céu completamente vermelho, não sei se você viu, antes da chegada de Narelle no dia 27, na região de Shark Bay. O solo muito seco, uma terra rica em ferro ali, combinado com ventos fortes, engoliu a região numa tempestade de poeira e que deu esse resultado aí de uma paisagem vermelha espetacular em várias localidades que lembrava até o planeta Marte. Bom, o Narelle certamente vai ficar na memória dos moradores da Austrália e dos especialistas por essas características peculiares, mas que podem começar a não se tornar tão raras assim. Diante da questão dos oceanos mais quentes, no contexto das mudanças climáticas. Mas mesmo com tanta destruição, a preparação foi grande e não há notificação de alto registro de feridos nem de vítimas fatais. Então, gostou de saber aí sobre esse raro ciclone? Compartilhe nosso podcast com um amigo, um familiar perto de você que goste de saber sobre os fenômenos naturais da Terra. Eu sou Maria Clara Machado, muito obrigada. Acesse muito mais em nossos sites painelglobal.com.br e apollo11.com. Estamos também nas principais plataformas de podcasts. Ótima semana para você!